Lucas 3:16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Da onde surge essa fala de João Batista? Aqueles que vinham até ele para serem batizados, confrontados pela sua pregação sobre o arrependimento, sobre o perdão de pecados, começam a pensar: será que ele também, ou ele não é o Messias, o Cristo, aquele que nós esperamos? Vamos nos lembrar que no século I, muitos outros Messias tinham se levantado, e não é estranho que alguns Messias até fossem contemporâneos de Jesus. Será que João Batista não é mais um deles? E então João Batista, ouvindo esse clamor do povo, ouvindo esse burburinho, será que esse porventura não é o próprio Jesus? Não é o próprio Messias? Ele não é o Cristo? Ele mesmo responde: eu, na verdade, vos batizo com água. Ou seja, é só um símbolo. É só um símbolo. Mas vem o que é mais poderoso do que eu. Uma tradução melhor seria: aquele que tem todo o poder, enquanto eu não tenho nenhum poder, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Quando o patrão, o mestre, o senhor, o dono da casa chegava em casa e ele tinha um escravo, ele sentava-se, as cadeiras eram bem baixas, diferente do que é hoje. As cadeiras eram bem baixinhas, você ficava bem na altura do chão. O escravo ia lá, se prostrava e tirava a sandália, o calçado, desatava a correia e tirava o sapato. Então a função de tirar o sapato, de soltar as correias da sandália, o cadarço do tênis hoje, era do escravo. Era do escravo. O que o João Batista diz? Eu não sou digno nem de ser escravo deste. Enquanto alguns queriam aclamá-lo como Messias, ele fala: deste que vem, eu não sou digno nem de ser escravo, eu não sirvo nem para ser escravo, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O meu batismo é provisório, é água simbólica. Eu sou o arauto, aquele que anuncia, mas ele sim terá um batismo poderoso. E batismo com o Espírito Santo é salvação, é conversão, é mudança de vida. Olhando para João Batista, segundo Jesus, dos nascidos de mulher, foi o maior de todos os homens. Palavras do próprio Jesus: para João Batista, dos nascidos de mulher, o maior de todos os homens. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. No sentido de fazer uma comparação, falar: quem está no reino, o reino vai ser um reino de equidade, não vai haver diferença. Mas se for para fazer um paralelo, as palavras de Jesus é que João Batista foi o maior de todos os seres humanos nascidos. E o próprio João Batista, do testemunho de Jesus, diz assim: eu sou o maior de todos os homens nascidos, mas não sou digno de ser escravo deste que vem. Hoje é uma inversão de valores, né? Hoje é uma inversão de valores. Essa história de redescobrir a dignificação do homem, o poder da humanidade, o ser humano que é vencedor, o ser humano que constrói o seu próprio sucesso, o ser humano que pode, o ser humano que consegue, o que não desista dos seus sonhos jamais. Então essa palavra de perseverança se confunde com ufanismo, colocando o indivíduo no centro de tudo, como aquele que pode tudo, e Deus é deixado de lado. O Natal, o Advento, também é um lembrete para nos mostrar quem nós somos e quem Ele é. Diante do Messias que veio, diante do Messias que virá, não somos dignos nem de ser os seus escravos. Nesse tempo em que se determina que Deus faz algo, eu determino, Senhor. Nesse tempo em que você fica 7 sexta-feiras lá sem comer, para que Deus traga uma bênção para a sua vida, eu não sou digno nem de ser o seu escravo. Nesse tempo em que você fala: eu sou o filho de Deus e eu vou conseguir, eu isso, eu aquilo, eu. João Batista, o maior, muito maior do que você, o maior de todos, diz: eu não sou digno nem de ser o seu escravo.